deste ano. O que acontece? Essas duas decisões, essas duas ações, na verdade, elas tiveram o caráter de uma delas, né, proposta pelo governo do Rio de Janeiro e que era mais restrita, atrelada, então, à possibilidade do reconhecimento de se estender regras de união estável aos funcionários, aos servidores do Rio de Janeiro, e uma outra ação que foi proposta pela, na época, procuradora interina, né, Débora Duprá, da Procuradoria-Geral da República, que então pedia que esse reconhecimento se desse no âmbito, né, de todas as relações entre pares homossexuais. E, após algum tempo, o STF, então, se pronunciou, fazendo com que a sociedade brasileira pudesse parar e discutir, né, em todos os níveis, não só na academia, mas efetivamente junto à comunidade, né, e porque nós sabemos que no Brasil discussões desse nível nós somos privilegiados, quer dizer, o acesso à educação, né, no Brasil ainda é muito precário, 11% apenas da população brasileira tem acesso ao ensino superior, e nesse sentido, então, nós tivemos uma grande visibilidade e possibilidade de discussão do tema. E nesse sentido, então, por unanimidade, né, 10 votos, embora, né, sejam 11 ministros, 10 votos favoráveis, então, ao reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, e daí, então, trabalhando na perspectiva de que o artigo 226 da Constituição seria meramente exemplificativo e, através de uma integração por analogia ou analógica, nós tivéssemos a aplicação das regras da união estável para as uniões homoafetivas. E, nesse sentido, então, nós acabamos tendo todo um efeito em decisões que aí estavam suspensas. O STJ, em 23 de fevereiro deste ano, 2011, havia parado, suspenso um julgamento, né, em que a ministra relatora, a ministra Nancy Andrighi, já havia se posicionado nesse sentido, e um dos ministros pediu vista, aguardando, então, após a decisão do STF, uma semana colocada em pauta, inclusive os ministros que haviam votado contrariamente reviram seu posicionamento, reconhecendo, então, esses efeitos. Nesse sentido, nós hoje, nos tribunais inferiores, nós encontramos, por exemplo, no estado em que eu trabalho, Santa Catarina, em que até então nós tínhamos uma ou outra decisão reconhecendo a competência da vara da família, passou-se hoje já, né, embora ainda decisões contrárias, mas já subiu aí o número de decisões favoráveis a essas uniões. Bom, nesse contexto, então, eu me coloco aqui a um debate, né, para que nós possamos, então, discutir e levar esse tema aí, né, a outras pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos e daqui a pouquinho, segundo, terceiro bloco, nós estaremos aí já na fase de debates e com certeza, muitos, aguarde. Bom, é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. A eficácia dos direitos fundamentais, de Ingo Wolfgang Sarlet, editora Livraria do Advogado. Direito e Razão, de Luigi Ferrajoli, editora Trota. A Evolução do Direito e a Realidade das Uniões Sexuais, de Américo Luiz Martins da Silva, editora Lumen Juris. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Por isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. É hora de conferir as mais recentes publicações do mercado editorial da Academia Jurídica. Iniciativa Popular Municipal, ferramenta de legitimação da democracia. Dissertação de Renata Gonçalves Pereira Guerra Pouso, editora Saraiva. Discriminação por sobrequalificação. Dissertação de Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, editora LTR. Mora, inadimplemento absoluto e adimplemento substancial das obrigações. Dissertação de Lucas Gaspar de Oliveira Martins, editora Saraiva.
E hoje no Academia, União Homossexual no Direito Brasileiro, enfoque a partir do garantismo jurídico, dissertação da mestre em Ciência Jurídica pela Univale, Patrícia Fontanella. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Em debate no Academia, União Homossexual no Direito Brasileiro, enfoque a partir do garantismo jurídico. O trabalho, a dissertação é da mestre em Ciência Jurídica pela Univale, Patrícia Fontanella. E eu gostaria já de contar com a participação, a primeira intervenção, do professor Cristiano Paixão. Olá, bom, olá Rimac, parabéns por mais essa iniciativa. Esse é um programa da TV Justiça que tem esse nobre intento de transformar a produção acadêmica em algo que seja discutido, esse debate seja levado a uma esfera mais ampla, isso é uma coisa importantíssima. Queria dizer, primeiro, parabenizar a mestra em Direito, a Patrícia Fontanella, não só pela sua exposição, que foi muito concentrada, exata, muito clara, mas também por ter antecipado um tema importante. Você disse em sua exposição que em 2003 essa dissertação foi defendida. Nós sabemos que essa decisão do Supremo, nesse caso paradigmático, foi em 2011. Quer dizer, isso mostra o quê? Alguma forma de antever, que é uma virtude, se antever o que está, digamos, surgindo no direito, que é sempre essa ciência viva, essa prática social dinâmica, que não tem limites no sentido da sua própria criatividade e da sua própria existência muito, muito efêmera. Quem diria que, por exemplo, em 88, constituintes poderiam imaginar que esse mesmo texto feito por eles daria ensejo a esse tipo de demanda? Essa é a grande surpresa, é a grande astúcia da história. Ela nos conduz a lugares que a gente não poderia imaginar. Eu participei na época como um mero funcionário da Assembleia Nacional Constituinte. Ninguém discutia isso. Não estava no campo semântico disponível. Então, a minha intervenção aqui tem muito a ver com o meu campo, que é o campo do direito constitucional, que é o campo da história do direito, e que dialoga muito com o seu tema. A gente percebendo essa discussão sobre união homossexual, isso envolve uma série de camadas de sentido que não são apenas jurídicas. Nós temos aspectos da cultura, da política, da vida social, que perpassam por seus vários filtros essa discussão. Então, nós podemos pensar em grupos de oposições. Uma primeira oposição que se coloca é entre público e privado. Essa é uma matéria sempre colocada à discricionalidade privada, que significava, historicamente, não intervenção, que se misturava com uma vedação, digamos, ou implícita ou explícita. Você sabe que o Código Penal do Texas, até recentemente, tipificava o crime de sodomia. Ou seja, uma relação sexual entre dois homens era um crime punível pela legislação e pelo sistema de justiça. A Suprema Corte declarou isso inconstitucional. Então, muda, isso tem um impacto muito grande no direito de família, muda o que é público e o que é privado, com essa nova configuração constitucional. Há uma relação também entre cultura e direito. Não tem como dissociar essa decisão do Supremo, essas decisões que antecederam, essa reflexão sobre a união homossexual, sem uma evolução da cultura. O direito não se produz sozinho, ele dialoga, ele provoca, é provocado pela cultura. Então, há uma mudança cultural que nós vemos nas telenovelas, na literatura, na praxis cotidiana dos nossos locais públicos, que também, de algum modo, informam o direito. E tem uma terceira, digamos, uma terceira relação, que é a relação global-local. Obviamente, essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, num caso que vale para o Brasil, mas é sabido, efetivado, que nós vivemos num mundo cada vez mais próximo com as redes sociais, com o poder das grandes mídias, e que, antes do Brasil, vários países da Europa regulamentaram casamento e união estável entre homossexuais. A minha pergunta, a partir de toda essa reflexão, eu quero ouvir mais de você, na verdade, são duas perguntas. A primeira, qual é o significado do processo constituinte de 86, 87, 88 e o resultado dele para essa nova configuração desses novos direitos? Ou seja, não é necessário estar previsto com mais um inciso do artigo 5º, do artigo 7º, ou dos capítulos dos artigos do direito de família. Qual é a relação disso com
a Constituinte com esses direitos que você está tratando. E a segunda pergunta, que se conecta com a primeira: por que o Poder Judiciário? Não só o Supremo Tribunal Federal, mas todas as varas de família, tribunais de justiça, que antes vinham paulatinamente reconhecendo essas uniões estáveis. Gostaria de ouvir um pouco de você sobre isso. Obrigada pelas suas palavras. É sempre muito bom, né, ouvir, inclusive, né, alguém que é estudioso da área da história do direito e que, sem dúvida nenhuma, vem a contribuir. E se nós, para olharmos para o futuro, temos que conhecer o nosso passado, sem dúvida nenhuma. E, nesse sentido, falar da importância histórica da Constituinte 86, 87, 88 e que, fundamentalmente, culminou com uma Constituição dita cidadã e que muda, segundo o professor Norberto Bobbio, lá naquela obra dele, Teoria do Ordenamento Jurídico, que muda completamente o fundamento de validade do ordenamento jurídico, que foi o caso do Brasil. Nós tivemos aí direitos fundamentais reconhecidos na nossa Constituição, que, claro, temos em nível internacional os direitos humanos, em nível, nas Constituições escritas, esses direitos humanos que são positivados, nós estamos falando de direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, pela primeira vez trabalhados da maneira como foram, colocando o homem no centro do ordenamento jurídico e a dignidade da pessoa humana, e que, sem dúvida nenhuma, nos reconhece um valor intrínseco a cada um de nós, e que, obviamente, cada autor, né, trabalha numa perspectiva com esse conceito que não é fácil, né, de se entender a dignidade da pessoa humana, mas que é um limite ético de respeito a cada um de nós, fez com que dele nós tivéssemos toda em maior ou menor extensão, direitos fundamentais garantidos. Então, todos os demais princípios decorrem do fundamento da dignidade da pessoa humana. E nesse viés, nós temos a igualdade, e nesse contexto o Estado Democrático de Direito traz, ao lado da igualdade formal, aquela do modelo do Estado liberal, né, para termos também a igualdade material, e, consequentemente, trazemos aí vedação de discriminação por orientação sexual e termos aí, né, essa garantia à liberdade e proteção a liberdades individuais, coletivas e sociais. Então, sem dúvida nenhuma, ainda talvez nós precisamos, e já estamos no caminho, eu acredito, quando se fala da força normativa da Constituição, quando se fala da vontade de Constituição, que Conrad Hess traz na sua obra, né, porque de nada adianta nós termos esse contexto constitucional se não houver vontade de Constituição. E, com relação ao seu segundo questionamento, muitas vezes me pego pensando e estudo a teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale. Ele traz o quê? Fato, valor e norma. A todo fato ocorrido na sociedade, a que a sociedade valora. Eu tenho a edição de uma norma para quem acha que tem que ter norma. E nesse contexto social, o que nós encontramos? Um contexto social em que, dada a nossa cultura, e para quem eventualmente trabalha na perspectiva de que a questão da homossexualidade ser mais ou menos aceita, ela tem a ver com construção social, ou seja, existem países, como bem o senhor trouxe, reconhecem o casamento, outros a pena de morte, entre elas o Irã e o Afeganistão, por exemplo. O Canadá tem uma política ampla de recepção e de anistia para perseguidos em função da sua orientação sexual, né? E o Brasil, até por um dado contexto, acaba que não conseguimos, em determinados assuntos, como em direito de família, sempre assim o foi, né? Buscar no Poder Judiciário a guarida para que nós pudéssemos fazer justiça, né? Eu sempre digo e leio, enfim, que a homossexualidade sempre interessa ao direito porque é uma questão de justiça, ponto. E nesse contexto é que o Poder Judiciário, né, embora tenhamos vozes no sentido de um ativismo judicial na decisão, quer dizer, até que ponto o Judiciário não invadiu a esfera do Legislativo, data vênia é um argumento, mas que ele sempre serviu para justificar posicionamentos e que que numa transformação social sempre acabaram justificando
né, um certo corte de discussão. Então, a princípio, eram essas as minhas considerações.